Olá a todos e a todas. Eu me chamo Luciana Botelho, sou professora da Rede Pública de Ensino de São Luís, Maranhão, e estou aqui, né, para começar junto com a Diana, minha colega de trabalho, mais uma gravação aqui sobre capacitismo, que é o tema. A gente tem convidados, tá? Então eu vou fazer aqui minha audiodescrição, tá? Eu sou uma pessoa de estatura baixa, tenho 1,57 m, tenho cabelos lisos, abaixo do ombro, da cor preta, tenho a pele parda, uso óculos, né, estou com um batom cor-de-rosa, blusa branca, e estou fazendo essa gravação do meu escritório particular na minha casa, tá? Eu vou passar agora para a Diana se apresentar também, fazer sua audiodescrição. Me chamo Diana, sou professora da Rede Municipal de São Gonçalo, aqui do Rio de Janeiro. Vou me autodescrever. Eu sou branca, tenho cabelos lisos, um pouco abaixo do ombro, porém no momento ele está preso em rabo de cavalo. Estou com óculos, né, de grau, com cor em armação preta, tenho o rosto um pouco redondo e estou falando com vocês do meu quarto traço escritório, que é uma partezinha do meu quarto onde eu uso para estudos, trabalho, enfim, quando eu estou aqui na casa dos meus pais. É isso. Então, gente, nós temos um convidado, né? Esse convidado é o professor Deroci Dias Reis, ele é professor da Rede Pública de Ensino de São Luís. Como a professora Luciana já falou, eu sou professor da Rede Estadual de Ensino, trabalho em um centro de educação especial que atende alunos cegos e alunos com baixa visão. E neste centro eu trabalho com atendimento educacional especializado voltado para este público. Então, no momento, né, existe uma rotatividade dentro desses atendimentos, de acordo com a grade de atendimentos de cada período letivo. No momento, eu trabalho com o ensino de Soroban, /matemática, e o ensino de tecnologias assistivas. Fazendo a minha audiodescrição, né, a minha autodescrição, como eu fiz inicialmente, eu tenho pele clara, cabelos pretos, curtos e lisos, não estou usando barba, né, barba recém-feita, bem baixinha, quase rala mesmo, estou utilizando uma camisa vermelha, estou fazendo essa gravação de um quarto de hotel. Ao fundo, acredito que é apenas uma parede de tom neutro. Muito obrigada, Deussi, pela apresentação, pela autorização e por topar fazer parte desse trabalho com a gente. É de grande valor mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Deroci. Então, agora eu vou lançar aqui as duas perguntas, primeiramente, né, começar, obviamente, com a primeira pergunta, que você já ouviu falar em capacitismo? Qual o seu ponto de vista diante de atitudes capacitistas e do próprio tema? Sim, já ouvi falar de capacitismo, embora o termo em si tenha passado a fazer parte das discussões, e aí quando eu falo em discussões, junto às próprias instituições de pessoas com deficiência, as próprias organizações que lidam com a questão da garantia dos direitos das pessoas com deficiência, a terminologia capacitismo tá bem mais recente do que o que ela significa, né, nas mesas de discussão, nos debates. Porque o capacitismo em si, desde o momento que você identifica a condição de discriminação de uma pessoa com deficiência, você consegue caracterizar ali uma atitude capacitista. Mas a terminologia, né, posta em evidência de forma mais recente, ela representa todo esse conjunto, né, de comportamentos discriminatórios em relação a uma pessoa com deficiência, seja por uma questão de estereotipia, de rotulação, de construção de imagem, quando eu digo de imagem mesmo, de uma questão do biotipo de cada grupo de pessoas com deficiência. Esse biotipo vai se caracterizar por algumas características físicas que, de acordo com a deficiência, a pessoa vai manifestar em determinados órgãos do corpo, membros ou órgãos, né, responsável por algum dos sentidos. Essa discriminação também pode se manifestar em relação a comportamentos, condutas, uma marcha,
uma marcha que possa ser típica de um determinado grupo de pessoas com deficiência. Então, é tudo aquilo que vem generalizar e criar conceitos precipitados, que são os preconceitos acerca das pessoas com deficiência, caracteriza atitudes capacitistas, né? Embora durante muito tempo, pelo menos na minha realidade, na região onde eu vivo, né, em São Luís do Maranhão, a gente não utilizasse ainda essa terminologia, mas já tínhamos bastante consciência do quão essas condutas, né, em relação às pessoas com deficiência eram prejudiciais para o nosso desenvolvimento, a nossa inclusão nos diversos meios sociais, a garantia do nosso direito, a garantia da oportunidade de demonstrar as nossas potencialidades. E o que eu acho desses comportamentos, acredito que é parte de forma significativa da falta de informação. Acho que a grande parte das pessoas que têm um comportamento, uma atitude capacitista, é porque elas não têm uma informação da real condição de potencialidade de cada sujeito, e aí eu estou falando de sujeito, independente da sua deficiência, porque também é generalista dizer que um grupo de pessoas que tem uma determinada deficiência, todos têm capacidade de desenvolver uma determinada atividade. Não, existem as individualidades, né, que estão acima de uma limitação que pode ser imposta pela deficiência que essa pessoa tem. Além disso que eu acredito que eu caracterizo a grande maioria das pessoas que agem de forma capacitista, existe, inegavelmente, um grupo, e aí eu, pelo menos, quero acreditar que ele é minoritário, de pessoas que convivem, conhecem a realidade, as potencialidades, as limitações das pessoas com deficiência, e mesmo assim tem um comportamento de negação, de achar que por estar numa situação de ser uma pessoa sem deficiência, né, está sempre um passo à frente, ou deve, pelo menos, estar sempre um patamar mais elevado em relação àquelas pessoas com deficiência que convivem, muitas vezes trabalham com elas, desenvolvem suas funções com competência, mas um grupo minoritário tem uma resistência em admitir que a pessoa com deficiência ela pode estar no mesmo patamar ou hierarquicamente dentro de uma empresa, de uma corporação, de um órgão público, ela pode, por que não, está num cargo, né, em uma hierarquia superior. Muito bem, Deruci. Realmente é uma temática que precisa ainda ter esse alargamento com relação às discussões, né? E eu vou partir aqui para a segunda pergunta, né, aproveitando o gancho aqui da primeira, né, que a segunda é: você já foi alvo de atitudes capacitistas? Comente sobre. Já fui sim. Inclusive, para diversificar, vou buscar na memória aqui, vou citar 3 situações em contextos distintos. Uma no contexto profissional, outra na situação em que eu era um estudante universitário e uma mais ligada à vida pessoal, social. Então, uma primeira experiência que foi bastante evidente, né, de que eu fui tratado com essa visão capacitista, foi quando eu ainda era estudante universitário, e eu lembro que numa das disciplinas da faculdade que eu cursei, geografia, né, sou licenciado em geografia, a professora programava uma viagem de campo para a gente fazer estudo geomorfológico da região, de uma das regiões do litoral maranhense. E a programação já praticamente fechada, com hospedagem agendada, ônibus já acertado para levar a nossa turma, levantou-se uma discussão, a princípio na minha ausência, inclusive, sobre, eu estava inscrito, né, inclusive tinha trabalho, né, para levar, né, para fechamento de trabalho e trazer para apresentar em seminário. E levantou-se a discussão de se era viável eu participar dessa viagem de campo devido às minhas limitações de locomoção, uma vez que seria em um local, segundo eles, inóspito, não propício para o meu deslocamento, terreno irregular, muitas raízes pelo chão, parte do solo, inclusive, instável, né? Lamacento ou arenoso e lamacento também, alagadiço. Então, inicialmente, um grupo de estudantes, junto, inclusive, com uma das professoras que iriam conduzir o grupo, levantaram essa discussão da possibilidade de conversar comigo e tentar me convencer de não ir
para a viagem, né? Inclusive, desisti desse trabalho que eu tinha em andamento, cuja pesquisa incluía essa etapa dessa visitação, né, no local. E aí depois chegou até a mim, né, o assunto, eles discutirem comigo, quando eu impus a minha autodeterminação de ter uma responsabilidade por mim mesmo, né, de eu ter essa capacidade de ser responsável por mim, claro, é importante que eu tenha informações, até por conta dos estudos que eu desenvolvia, eu já tinha essas informações, inclusive, de como era o ambiente, né, e de quais preparações eu precisaria fazer para chegar lá e garantir a minha integridade, de que eu não iria me acidentar e de que eu não precisaria o tempo todo de uma pessoa para estar garantido que eu não me acidentasse, né, eu ia precisar apenas de uma pessoa para me auxiliar, guiar em algumas trilhas, mas uma vez que, tendo uma deficiência visual, não tenho nenhuma outra comorbidade de natureza física, para questão de deslocamento, inclusive tenho uma boa mobilidade, né? Eu sou atleta, estava até falando para as colegas cedo, né? Pratico futebol de 5, então estou acostumado com esses ambientes, essas experiências que exigem um pouco mais da condição física, resistência, e de lidar mesmo com esses ambientes naturais mais desafiadores. E nesta conversa, que inicialmente a ideia era me convencer de desistir, eu consegui convencê-los, né, de uma ideia que eles tinham, praticamente já taxativa, de que eu não iria poder participar da viagem. Inclusive, a professora pediu que eu assinasse um termo de responsabilidade em relação à minha integridade física, saúde, para poder participar das atividades de campo. Inclusive, flexibilizei no sentido de assinar, que eu poderia, inclusive, me negar, uma vez que nenhum outro colega assinaria um termo dessa natureza. Então, o fato de eu ser uma pessoa com deficiência visual não seria critério e condição para que eu tivesse que assinar esse tipo de termo. Mas, por meio de uma boa conversa amistosa e também cedendo em relação a essa questão de assinar o documento, né, o termo de responsabilidade, eu consegui inverter a situação de convencimento e convencê-lo de que eu poderia participar da pesquisa, e assim fui. Participei, e aí se enquadra naquele primeiro grupo de pessoas que eu caracterizei como que não tem o conhecimento, não tem a experiência, né? À medida que eles tiveram essa oportunidade também de ver a minha desenvoltura lá no local, que eu conseguia também, claro, com a necessidade de alguns auxílios, somente para captar informações visuais, né? Então, eu digo auxílios de audiodescrição por parte de alguns colegas, professores, colegas de turma, para que eu pudesse coletar os dados que eu precisava e, como resultado, depois eu apresentei o meu trabalho pronto e fechado no seminário, né? Eles puderam ver que aquela visão que eles tinham em relação a mim, limitando a minha condição, a minha deficiência, né, era uma visão, eles não, claro, não trataram isso usando o termo capacitismo, mas era uma visão equivocada e preconceituosa, generalista e generalizando tudo aquilo que eu poderia fazer, né, apenas a condição de limitações que eles viam em mim por conta da deficiência visual. Uma segunda experiência foi em ambiente profissional. Eu trabalhava em uma instituição pública de ensino, uma instituição federal, e tive a oportunidade de receber dos meus superiores, né, dos meus diretores superiores imediatos, o convite para assumir a coordenadoria do setor onde eu era lotado. E houve uma resistência também de parte do grupo, não pela minha personalidade, não pelo fato da minha competência profissional, ou até mesmo a minha capacidade de gestão de grupo estar ali em xeque. A discussão não era essa. A discussão era se eu, enquanto uma pessoa cega, ia ter condições de gerir um grupo de mais de 20 pessoas, um rol de atividades e projetos que estavam em desenvolvimento, inclusive colocando situações bem curiosas, né, dentro desse questionamento, se eu ia ou não ter condições de gerir esse trabalho. Situações curiosas do tipo, será que ele vai conseguir monitorar quem está vindo para o trabalho, quem chegou atrasado, quem chegou caladinho assinou a folha de ponto, coisas assim insignificantes dentro de algo maior, dentro de um trabalho bem maior, né? Que, de fato, não seria
a minha preocupação maior me ater a esses detalhes menores, embora, né, eu teria também estratégias para dentro da questão de gestão de pessoas, e dentro de gestão de pessoas, a questão administrativa, né, de que eles cumprissem com suas funções e suas responsabilidades, eu teria estratégias que poderiam suprir o simples fato de eu não estar enxergando fisicamente, né, mas felizmente também foi uma situação superada, e aí, assim como no primeiro exemplo, vocês podem perceber que, embora as situações capacitistas tivessem se apresentado, eu sempre tive a felicidade de ter habilidade para lidar com a situação e reverter de forma a demonstrar, né, de que aquela visão capacitista que refletia em comportamentos, falas e comportamentos capacitistas, né, estava equivocadas, e fazer com que eles compreendessem e pelo menos concedessem a oportunidade para que eu comprovasse na prática que seria diferente. E a terceira situação, né, para diversificar, assim, na vida social, pessoal, eu vivi já por acho que até mais de uma situação também, a situação desagradável de pessoas imporem restrições a uma aproximação maior dentro de um relacionamento de amizade, ou de um relacionamento que poderia evoluir, né, para algo de maior cumplicidade, colocando sempre a minha deficiência, né, no meio, como barreira, né? Sempre naquela preocupação. Ele é uma pessoa cega, quando eu precisar, vai poder cuidar, quando eu precisar, vai poder me acompanhar. Ah, eu vejo que outras pessoas que estão acompanhadas de homens, né, ou mulheres, dependendo da situação, sem deficiência, consegue desenvolver naturalmente uma determinada rotina. Será o caso, entendeu? Então, e diferente das duas situações anteriores, nem sempre foi possível, até porque quando você já entra nessa seara mais íntima, mais pessoal, é ainda mais complicado você partir para o convencimento e demonstrar do contrário. Não se trata apenas de você demonstrar uma questão de uma competência, de uma habilidade profissional ou acadêmica que você tem. É muito diferente. E aí, né, neste caso, nem sempre foi possível converter, né, reverter a situação, né, converter num outro pensamento, e a visão inicial de caráter capacitista foi o que prevaleceu e ficou mesmo, e determinou, no caso, a não evolução de um vínculo de amizade ou de maior cumplicidade. Que eu lembro, assim, que eu posso citar como exemplos, dentro desse termo de capacitismo, são essas três experiências.